poderosa, Senhor. Que esta palavra que for ministrada, Senhor, que ela não venha, Senhor, voltar vazia, Senhor. Que todos, Pai Santo, que ouvirem venham ser alimentados, ó Pai. Que todos, Pai Santo, que receberem deste alimento venham ser renovados pelo Teu poder, pela Tua glória, Senhor. Usa a vida do Teu Filho de uma forma grandiosa, poderosa, Pai Santo, como sei que o Senhor já tem usado, ó Pai. Nesta noite, Pai Santo, eu te peço, Senhor, que todo bloqueio espiritual, que toda força maligna, Senhor, do inferno, para tentar, Senhor, distrair os teus filhos de ouvir a sua palavra, de tentar roubar a semente que vai ser semeada aqui nesta noite, Senhor, que neste momento o Senhor venha cercar, Senhor, este ambiente. Neste momento o Senhor venha cercar esta igreja, Pai Santo, com os teus santos anjos, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, blindar nossa mente, nosso coração, para que nós venhamos só ter um foco, Pai, naquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta hora, Senhor. Assim, Pai amado, apresenta a vida do Teu Filho nesta hora, em nome de Jesus Cristo, e te peço, Pai, faça a obra, assim eu te agradeço por tudo. Amém, e graças a Deus. Saudos irmãos, com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui nesta noite, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Quando eu adentrei ali, eu observei e vi que igreja linda, que juventude linda. Que Deus continue abençoando cada um nesta noite. Venho agradecer também minha prima Stephanie, meu primo André, por acreditar e confiar essa responsabilidade. Nesta noite, eu estarei lendo com os irmãos em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16. Nós somos ali membros ali da Assembleia de Deus, Avenida Brasil. Estamos aqui debaixo da obediência e a liberação do nosso pastor Abraão. E nós viemos aqui porque sabemos que Deus, Ele sabe como trabalhar e Ele nos chamou para essa boa obra. Mesmo vindo com temor e tremor, nós estamos aqui. Confesso para os irmãos que quando a gente chega, coloca os pés, dá vontade de voltar com medo. Mas aí nós lembramos da promessa do Senhor. E nós lembramos que não é nós que falamos, mas é o Espírito Santo de Deus que fala através de nós. A Bíblia diz, a partir do versículo 16: alegra-se sempre, orem continuamente, deem graça de todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. E o 19, que é o chave: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. A igreja pode ficar à vontade para tomar o assento. Nessa noite, jovem, adolescente, irmão, irmã, a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo: não apaguem o Espírito. E eu procurei algumas atitudes que podem fazer com que nós venhamos apagar o Espírito. Uma delas é a desobediência contínua a Deus. Outra é o pecado não confessado. A outra é a falta de oração e comunhão. Outra é
desprezar a palavra de Deus. A outra é resistir à direção do Espírito, desprezar os dons do Espírito e a atuação do Espírito e fazer dizê-lo. Ou seja, quando nós começamos aqui no versículo 16, a palavra vem dizer: alegra-se sempre. A palavra está dizendo: alegra-se sempre. E eu comecei a indagar e falar: alegra-se sempre. A palavra está mandando nós nos alegrar sempre, porque essa é a vontade de Deus para com a nossa vida. Mas como vamos nos alegrar sempre, se muitas vezes a circunstância a qual nós enfrentamos, ela traz até nós desafios, ela traz até nós obstáculos, traz até nós adversidade que nos vem afligir? Como alegrar? E quando nós vimos no 17 diz: orem continuamente. E nós vemos que a importância de orar, pois nós acabamos de falar que uma das atitudes de nós apagar o Espírito é não orar. No versículo 17, a Bíblia vem nos falar: oremos continuamente, isto agrada o Senhor. E quando nós vemos o 18, diz: deem graça de todas as circunstâncias. Ou seja, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, independente da circunstância a qual eu e você estamos enfrentando, a Bíblia nos diz: demos graça. Independente da dificuldade, da peleja a qual eu e você esteja enfrentando, damos graça. Aí nós vimos 3 pontos: alegrar, orar e dar graça. Sabe o que é interessante? Que se nós começarmos a dar graça em qualquer momento, em qualquer dificuldade, automaticamente nós iremos começar a orar. E quando nós começamos a orar, automaticamente o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de circunstância que outrora nós vivenciamos, que nós achávamos que não iríamos suportar, mas nós suportamos. E quando nós lembramos disso, que vem à nossa memória, isso nos traz uma alegria dentro de nós, que nos faz desejar, que nos faz almejar, vivenciar a boa e perfeita vontade do Senhor. Daí eu fui para Joel. Vou fazer um breve resumo, muito breve. No capítulo 1 de Joel, nós encontramos ali o povo em um tempo de crise. Nós encontramos ali o povo passando por uma dificuldade econômica, uma dificuldade na alimentação e uma dificuldade até na vida religiosa. Mas em meio a esse caos, em meio a essa destruição, nós encontramos Joel aparecendo. E Joel aparece na história com um convite para o despertamento. E em seguida ele aparece com um chamado para arrependimento. No versículo 5 ao 12, nós vemos Joel dizendo: acordem, chorem, pranteiem, despertai-vos. É Joel dizendo para aquele povo: vocês estão vivendo o caos, vocês estão vivendo essa situação, pois a praga dos gafanhotos exterminou, acabou com tudo. A Bíblia diz que as plantações se acabaram, os gados se secou, não há alimentações, é o caos. Mas o povo ali, para eles estavam desligados espiritualmente, assim dizendo, vamos dizer, para eles era algo natural. Mas aparece Joel dizendo: ei, desperta-vos, ei, desperta-vos, ei, desperta-vos, chorem, pranteiem, acordem. E no 13 ao 20,
vem um chamado de arrependimento. Agora Joel chama aquele povo, sendo anciões, sacerdote, todos os povos ali, para jejuar, para chorar e buscar a Deus. Resumindo o capítulo 1, o povo estava adormecido espiritualmente. Deus permitiu um alerta, e o alerta produziu um chamado ao arrependimento. E esse arrependimento abre caminho para a restauração. Ou seja, meu irmão e minha irmã, talvez a circunstância a qual você está passando, você pode olhar e achar que é o caos. Você pode olhar e pode achar que é o fim. Você às vezes está que nem aquele povo, já se conformou. Isso é algo natural, não tem um mover espiritual. Mas nesta noite Deus está aqui, o Espírito Santo está dizendo para você: acorde, chore, pranteie, desperta, jejue e busque a Deus. Porque o Deus das boas obras, Ele está neste lugar. E quando há um arrependimento, há uma restauração. E nesta noite Deus quer restaurar vidas aqui. Nesta noite Deus quer restaurar corações aqui. Nesta noite Deus quer restaurar vidas. Talvez nesta noite você adentrou por estas portas e só você e Deus sabe a tristeza no teu coração. Talvez no seu olhar há um olhar de felicidade. Talvez eu olhando para você eu encontre felicidade, mas dentro do teu coração só o Espírito sabe como está. Mas nesta noite Ele está dizendo para você: o arrependimento, ele traz restauração, e nesta noite Ele veio como restauração para mim e para você. E o interessante é que a praga dos gafanhotos era apenas uma prévia do que estava por vir. E no capítulo 2 nós vemos que é o dia do Senhor. O que é esse, o dia do Senhor? O dia do Senhor no capítulo 2 nos fala que é um dia de trevas, um dia de grande tremor, um dia de juízo. Mas sabe o que é interessante? Também diz que é um dia de convite para o arrependimento. É um dia que Deus manifesta o seu poder trazendo o juízo, mas também a salvação. E nós vemos o chamado para o arrependimento, um arrependimento sincero. Joel disse para aquele povo: rasguem o coração, não as vestes, não apenas as vestes de vocês, que era um sinal de arrependimento sincero, mas rasgue o coração de vocês num arrependimento sincero. E nós vemos que a resposta do Senhor, ela veio. E nós vemos que a resposta do Senhor, a partir do versículo 18 ao 27, ela vem como: Deus demonstra compaixão para aquele povo. Deus promete restaurar a terra. Deus promete devolver a abundância. Deus afasta o inimigo e Deus remove a vergonha daquele povo. Quando o povo se arrepende, Deus responde. E quando Deus responde, Ele restaura. E quando Ele restaura, aí vem o derramamento do Espírito. O arrependimento, e agora eu entro. O arrependimento trouxe misericórdia para aquele tempo. Mas a graça foi tão grande que avançou para o futuro. Sabe o que é interessante? Antes de eu entrar no versículo 28, Deus
restituiu. Deus disse que iria restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Ou seja, talvez o inimigo ele tenha tirado muitas coisas de você. Talvez o inimigo já arrancou muito de você. E talvez você já não encontra mais esperança. Mas a palavra do Senhor está dizendo que Deus restituiu os anos que os gafanhotos tiraram daquele povo. Ou seja, Deus também vai restituir na sua vida, se você crer, né? Deus vai restituir tudo que o inimigo tirou de você. Ah, mas você não sabe, você não tem nem ideia do que o inimigo tirou de mim. Você não tem nem ideia do que o inimigo levou de mim. Mas eu estou pregando um Deus que tudo pode. Eu estou pregando um Deus do impossível. Aleluia. Aí nós vamos para o capítulo 28. O capítulo 28 que está escrito: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os seus velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naquele dia. Quando o povo se arrependeu, Deus deu a resposta. E quando Deus respondeu, veio a restauração para aquele povo. Mas aí Deus veio com a graça e avançou, porque agora Deus traz uma promessa, e essa promessa se cumpriu há mais ou menos 800 a 830 anos depois, em Atos 2. E qual é essa promessa? Que ele iria derramar o Espírito Santo, ou seja, aquilo que era privado para alguns, agora estava liberado para todos aqueles que querem. Aí nós vamos para Atos 2. Chegando então o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu todos na casa, quanto estavam assentados, e viram que pareciam como línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre a casa, cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo o capacitava. Aqui houve o cumprimento da promessa, 800 a 830 anos depois. Ou seja, o caos daquele povo, a destruição daquele povo, trouxe para com eles o arrependimento, e o arrependimento trouxe a restauração. Mas a restauração trouxe o derramamento que alcançou Atos 2, mas alcançou eu e você, em pleno século 21, a presença do Deus Todo-Poderoso e o mover do Espírito Santo, ela se faz presente neste lugar. Se você já adentrou por esta porta e até agora não sentiu esta presença, eu vou dizer claramente para você: a chama do Espírito precisa reacender dentro de você, porque aqui há uma presença, aqui há uma glória, aqui há um mover do Espírito Santo de Deus. Eu já posso sentir
vida, e neste lugar eu já posso sentir o mover de Deus neste lugar. Meu irmão e minha irmã, não é emocionalismo, ninguém está aqui pregando emocionalismo. Eu estou aqui pregando, estou dizendo para você que a presença do Deus Todo-Poderoso e que o mover do Espírito Santo de Deus está disponível. Está disponível, mas só para quem quer. Mas só para quem quer. Quem quer, busca e achará. A palavra do Senhor, ela nos diz que determinado dia ali havia uma viúva e ela importunava um juiz. E de tanto ela importunar o juiz, esse juiz concedeu a sua petição. E a palavra do Senhor mesmo diz: aquele homem, não sendo temente a Deus, concedeu. Imagina o teu pai, Deus Todo-Poderoso. Então o seu pai, que está observando e vendo tudo, ele sabe a sinceridade do seu coração. Ele sabe que nesta noite tem pessoas aqui que estão com o coração aberto. Tem pessoas aqui que estão com o coração queimando de uma forma. Anai de canta labai derepiaçou de canta labadarabai. Tem pessoas aqui que estão desejando vivenciar algo diferente, mas eu vou ser verdadeiro e não vou mentir. Tem pessoas que estão precisando de um tocar do Espírito Santo de Deus. Aí eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus tem os meios e os modos dele de fazer você entender, de fazer você compreender a importância. Nesta noite ele está nos chamando para o arrependimento, e ele está nos chamando para o arrependimento. Aleluias. O arrependimento nesta noite é como que se nesse ambiente a palavra predominante seria arrependimento. Arrependimento, mas um arrependimento de coração. Eu não sei, jovem, eu não sei. Eu sou líder de jovem ali na minha congregação. E eu sou jovem ainda, eu me considero jovem, eu tenho só 29 anos. Eu me considero ainda jovem. E eu sei, jovem adolescente, que no mundo a qual nós vivemos, é o mundo a qual ele tem todo momento, tentado fazer com que nós apaguemos a chama do Espírito dentro de nós. Todo momento, o mundo quer fazer com que nós esquecemos o que foi ensinado pelos nossos pais. Em todo momento, o mundo quer fazer nós esquecermos a sã e perfeita doutrina. Mas nesta noite, meu irmão, meu jovem e adolescente, Deus nos trouxe aqui para dizer para vocês: não deixe que o mundo apague a chama do Espírito, porque Ele quer fazer de você algo diferente. Enquanto eu estava lá em casa, o Espírito Santo de Deus falava comigo: olhe para o alto. E eu olhei na cozinha, eu olhei para o alto, e eu deparei apenas com a lâmpada. E eu, uma lâmpada. O Espírito Santo de Deus começou a palestrar comigo: vai comigo. Durante o dia, era de dia, a lâmpada estava ali apagada. Ela era apenas uma lâmpada. Por quê? É dia. O Espírito Santo de Deus falava comigo: se chegar uma pessoa que agora e ver essa lâmpada acesa, se você acender essa lâmpada e deixar essa lâmpada acesa, se chegar uma pessoa que agora, ela vai querer apagar esta lâmpada, porque ela vai falar: está de dia, para que você vai deixar essa lâmpada acesa? Está de dia. Mas aí, quando chega a noite,
Quando chega a noite, aquela lâmpada, ela não se torna uma lâmpada, mas ela é uma luz. E o ambiente que é tomado pelas trevas, a luz daquela lâmpada é predominante. Sabe o que o Espírito Santo de Deus palestrou comigo? Que tem muita gente, muito jovem, muito adolescente, irmão e irmã, que o inimigo está de todas formas tentando apagar o brilho do Espírito na tua vida. Seja no serviço, seja na escola, seja até mesmo dentro de casa, pessoas dentro da tua própria casa, está tentando apagar a chama do Espírito. Mas para que tudo isso? Para que você ora tanto? Para que você jejua? Para que andar desta forma? Para que andar com estes? Para que andar com estas? Por que você não faz assim? Por que você não faz desse jeito? Ei, você está vivendo em um tempo diferente. Agora é hora de você se atualizar. Aí, sabe o que o Espírito Santo de Deus fala? Aqueles que não apagam a luz, o sol pode estar rachando, todos podem estar falando, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, mas você mantém aquela luz andando na contramão. Quando a noite chegar, quando a escuridão chegar, o brilho que há sobre a tua vida vai resplandecer, e você vai ser instrumento de Deus para direcionar todos aqueles que tentaram apagar o brilho do Senhor na tua vida. Alai decanta labadarabaha. Aí, já caminhando para o final, porque eu não me alongo muito nas mensagens. Quando nós andamos um pouco na Bíblia, nós vamos para Atos 3, que é a cura do aleijado. Acho que todos nós aqui conhecemos. A Bíblia fala daquele coxo que estava ali todos os anos. Aquele coxo estava ali mendigar todos os anos na porta do templo. Mas a Bíblia diz que um determinado dia agora é um dia diferente. É um dia onde ele vai encontrar Pedro e João. Só que não Pedro e João, mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus. Se Pedro e João tivesse natural, eles iriam apenas fazer como os naturais fizeram, adentrar o templo, passar direto. Só que Pedro e João, cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha pela situação daquele homem, daquele coxo e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e põe-te de pé. E a Bíblia diz que estendendo a mão, porque quem está cheio do Espírito estende a mão. Estendendo a mão, levanta. E aquele coxo, ele agora salteia, pula de alegria. E todos que estavam lá viram durante anos ele a mendigar, agora estão pasmos, porque ele agora está saltando, pulando, alegrando na presença de Deus. Aí está a diferença de quem é cheio do Espírito e de quem é natural, porque ele estava na porta do templo. Quantos passaram por ali? Quantos adentraram por ali? Mas sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos, e agora nós deparamos com Ananias e Safira. Ananias e Safira, nós sabemos que eles tentaram enganar
o Espírito Santo, mas ninguém engana o Espírito Santo. É por isso que é importante eu e você estarmos cheios do Espírito Santo, porque o inimigo, ele pode preparar com que o do lado, com que o outro do outro lado levante contra a tua vida. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai saber sair da situação orientado pelo Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você tem estratégia para vencer. Com o Espírito Santo, você tem estratégias que o homem não entende. Aí nós vemos que eles até tentaram, mas contra o Espírito Santo de Deus não tem como ocultar ou esconder nada. Aí nós vamos um pouco mais à frente. E aí nós vamos agora para o último. Estevão, ele era jovem. A Bíblia diz que, olha como a Bíblia descreve Estevão: homem cheio da graça e do poder de Deus. Este realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. A Bíblia diz, é a Bíblia descrevendo Estevão, não é eu descrevendo Estevão, não é ninguém descrevendo, mas é a palavra do Senhor descrevendo Estevão. Aí eu abro um parêntese para nesta noite, para mim, para você. Como que os céus está descrevendo eu? Como que o céu está nos descrevendo? Homem e mulheres cheios de Deus. E a palavra diz que contudo levantou-se opositores. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, não acha que vai ser fácil, não? Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, vai levantar a esquerda, vai levantar a direita, vai levantar de todos os lados para tentar te parar, para tentar te igualar. Mas quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você faz que nem Estevão, você continua a falar, você continua a pregar, você continua buscando para cada dia ser mais cheio. Sabe, tem jovem, tem adolescente, tem irmão e tem irmã que se já conformaram com a situação que está, com o nível que está, já se conformaram muitas vezes com o raso, já se conformaram muitas vezes com as águas até o joelho, já se conformaram com as águas, mas eu falo com você, jovem, adolescente, irmão e irmã, vamos mergulhar, o ambiente está propício para eu e você desfrutar o máximo da presença de Deus. Mas nesta noite eu quero, meu irmão, jovem e adolescente, que você saia daqui, mas que você saia daqui desejoso do Espírito Santo de Deus. Mas para quê? Para você enfrentar tudo que está lá fora te aguardando, para você sair lá fora e ser luz, para você sair lá fora e ser diferença, para que você não se contamine. Sabe por quê? Hoje em dia a gente olha para um, olha para o outro e a gente não sabe mais distinguir quem é e quem não é, mas quem é, ele resplandece a luz do Espírito. Olha o que a Bíblia diz sobre Estevão: e todos olhavam para o seu rosto, e o seu rosto parecia como um rosto de anjo, um rosto de anjo, um rosto de anjo. O mundo espiritual, ele olha para mim e para você, e ele tem que ver o brilho do Espírito, ele tem que ver o brilho do Espírito na nossa vida. Aí quando nós vemos que Estevão, por causa das palavras, olha o que as palavras de Estevão causavam naquele povo,
Eles ficavam furiosos, rangiam os dentes, mas Estevão, cheios do Espírito Santo, ele levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se junto contra ele. Nós sabemos o que aconteceu com Estevão, mas Estevão, até no seu último momento, ele foi luz. Em todo momento ele deixou com que o brilho do Espírito refletisse na vida dele. E hoje eu estou aqui falando dele, e você vai continuar ouvindo falar dele até o último dia da sua vida, porque Estevão foi um sinal, foi um exemplo para mim e para você, que precisamos ser diferente, que nós não viemos deixar com que o mundo, que nós não viemos deixar com que nada apague a chama do Espírito em nossas vidas. Nesta noite, o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração foi essa palavra, e eu espero que você tenha ouvido atentamente a voz do Senhor nesta noite. É porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, gera resultado. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, gera resultado. E eu sei que nesta noite, se você ouvir a voz do Senhor de todo o teu coração, você vai sair diferente deste lugar. Você não vai sair da mesma forma deste lugar, porque aqui é onde o Espírito Santo de Deus faz presente. Assim, nesta noite, eu queria que minha esposa louvasse. Pode? Vou estar convidando a minha esposa para estar louvando. E enquanto ela louva, que você não precisa nem se levantar, você pode ficar sentado no seu lugar, mas que você venha colocar o seu coração nos céus, que você venha se desligar de tudo que está à sua volta, mas que seja uma adoração sincera a Deus. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu não vou pedir para você levantar, não. É uma adoração sincera, uma adoração de todo o seu coração, porque eu sei que Ele tem algo para você aqui nesta noite. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Aproveita esse momento para você falar com Deus. Quero ir contigo mais profundo. Aproveita esse momento para você se arrepender de coração. Aproveita esse momento. Eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Esse é o momento. Segura Essa é a minha mão, eu sei, nunca vai A soltar. oportunidade a qual o inimigo lutou para você Leva-me não ao chegar aqui. lugar Olha essa luta, essa peleja para você chegar aqui. onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai.